Bom dia! Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você ainda não tenha uma amiga de oração. Então seja muito bem-vinda ao nosso Amigas de Oração, esse espaço que Ju e eu, Ana, te convidamos para caminhar mais perto de Jesus, nos fortalecer em Deus, de uma forma leve, de uma forma descomplicada, a partir das nossas vivências do dia a dia, na nossa caminhada com Jesus. Sejam bem-vindas! Bom dia, Juju! Saudade de Bom, você! bom dia, saudade também, Aninha, das nossas manhãs juntas. Que bom Zé, você estar de volta. Que bom estar aqui com vocês, nossas amigas de oração. Mais uma sexta-feira, que bênção, que coisa boa. tava contando, amiga, vamos só dar uma breve introdução assim do fruto do Espírito, só para a gente retomar, já que a gente ficou 2 lives sem falar disso, né? Gente, e aí, só para recapitular, né? É o fruto do Espírito, não é os frutos. As 9 características, as 9 virtudes que a gente já falou na outra live, e vamos continuar a falar nessa, são as características que a gente desenvolve na gente, que a gente precisa aprender a cultivar para que o fruto do Espírito, ou seja, para que a gente viva num caráter cada vez mais próximo ao caráter de Jesus, se desenvolva em nós. Então, para que o fruto cresça em nós, ou seja, para que o caráter de Cristo cresça em nós, a gente precisa desenvolver essas 9 características. Eu ouvi E uma coisa legal hoje, Aninha, que eu acho que hum, é bacana a gente colocar nessa introdução, que é: nós só somos verdadeiras cristãs, nós só estamos de fato na fé cristã quando há mudança visível na nossa vida. Então, qual que é o sinal que de fato a gente está caminhando com Jesus, que a gente está evoluindo nessa nossa caminhada espiritual? São as mudanças de comportamento, de atitude, da natureza das nossas ações. E aí, muita gente, talvez, né? Pode ser que tem gente que vai na igreja todo domingo, que tem uma vida, em teoria, né, próxima à religião, mas é uma pessoa que não apresenta mudanças. Há 20 anos a pessoa é daquele jeito. E isso é sinal de que o Espírito Santo não está trabalhando nela e não está gerando frutos. É por isso que a gente, quando a gente busca verdadeiramente, a nossa vida começa a mudar e começa a mudar muito rápido. E esse é o sinal que os frutos do Espírito estão se desenvolvendo na gente. Então, isso é legal para que a gente faça um exame. Muitas vezes a gente olha para a nossa caminhada e a gente vê o quão ainda imperfeitas somos. Ah, eu não oro como eu gostaria, às vezes minha fé vacila, às vezes eu não consigo, eu acho que eu não sou uma cristã exemplar, digamos assim. Ninguém é, mas você consegue ver mudanças na sua vida? As pessoas em volta de você falam: nossa, isso aqui você fazia de um jeito, mas agora te notei tão mais paciente nessa situação. Nossa, isso aqui, antigamente você reagiria de uma maneira mais arrogante, você ajudou o fulano. Ou você mesma nota isso. Não, para mim era tão difícil ajudar, mas hoje me deu vontade de fazer isso. Nossa, era tão difícil orar, mas hoje me deu vontade de fazer isso. Então, as mudanças são um sinal que nós estamos no caminho. E o fruto do Espírito Santo é a mudança viva se desenvolvendo em nós. Então, eu achei isso muito, muito lindo. Nós já falamos, né, de algumas virtudes que caracterizam esse fruto. E hoje vamos falar da outra metade, digamos assim. Mas o que a gente precisa observar? Nós estamos vivendo mudanças em nossas vidas, e essas mudanças refletem essas 9 virtudes que nós vamos falar aqui. Porque não é só mudar, é mudar em relação a essas 9 virtudes. Se sim, se a gente está vendo essas virtudes florescerem na nossa vida, é porque ali há uma caminhada com Deus. E aí, a palavra vai dizer como é que a gente vai reconhecer se alguém realmente é alguém que caminha com Deus. Porque existem falsos profetas, falsas pessoas espiritualizadas, né? Como é que a gente reconhece alguém? E aí, a maneira que a Bíblia nos ensina a reconhecer alguém é pelo fruto. Então, quando a gente olha a vida de alguém, e o fruto é algo vivo que se desenvolve. Quando a gente olha a vida de alguém e fala assim: essa pessoa está crescendo,
em amor, em paciência, que são as características que a gente já falou, né? Ela está crescendo em uma dessas novas, em pelo menos, né? Uma dessas áreas aqui que a gente vai falar. Se sim, essa pessoa é uma pessoa que está buscando a Deus, é uma pessoa perfeita? Não, nenhum de nós somos. Perfeito foi só Jesus. Mas eu achei esse olhar que contempla a mudança, o amadurecimento muito legal, porque às vezes a gente acha que hoje eu sou impaciente, amanhã eu vou ser paciente. Não. Mas eu estou crescendo em paciência. Eu estou crescendo em cada uma dessas virtudes? Se sim, minhas irmãs, esse é o nosso caminho. E tomara que cada uma de nós possamos crescer em todos eles. Sim, até porque, né, Ju, todo mundo que tá nessa caminhada com Deus fala assim: ah, eu quero ser usada pelo Senhor, Senhor, me usa para suas obras e tal. Só que primeiro ele nos transforma. Primeiro o convite é eles nos transformar para depois a gente ser usada por ele, né? E para a gente nos transformar, a gente precisa desenvolver esse fruto do Espírito. E uma das formas mais fáceis da gente se transformar e da gente desenvolver o fruto é estando na presença de Deus, é lendo a Bíblia, é estando aqui no Amiga de Oração, é indo ao culto, frequentando célula, fazendo o seu devocional, tudo que te leva para mais perto de Deus te ajuda a desenvolver esse fruto do Espírito. E é muito bonito, porque, por exemplo, lá na minha viagem eu fiquei 15 dias fora. Gente, eu fiquei completamente fora, assim, de tudo. E eu não levei minha Bíblia. Então, eu fiquei 15 dias sem ler a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no celular? Tem, mas para mim não é a mesma coisa do que ler, grifar, sabe? E eu fiquei 15 dias sem ler a Bíblia. E assim, é impressionante como que eu me senti mais distante. Até na hora da oração, eu me sentia distante. E assim, eu e Vini estávamos em oração o tempo todo, às vezes sozinhos, caminhando pela rua, de que forma fosse, a gente encontrou um casal de amigos também que são muito de Deus, assim, a gente fez muita oração juntos, mas como que é diferente quando você tá ali com a palavra na mão, sabe? Eu senti falta. E eu confesso, assim, eu não levei, porque eu falei, ai, gente, tá toda tanta bagagem, menino, papagaio, vai pesar, não sei o quê. E foi por isso que eu não levei. Mas eu me arrependi tanto, porque é impressionante como que a gente se afasta. Agora, o bom da gente estar, como a Ju falou, né, é crescer em paciência, é crescer o fruto. Não vai começar grande. O legal da gente estar nessa caminhada de uma forma assim contínua é que quando você se afasta, como aconteceu comigo esses 15 dias, você percebe e você volta rápido. E aí você consegue consertar. Porque quando a gente não está nessa continuidade, a gente afasta e vai embora. Então, é muito importante que a gente tenha formas de nos apegar de volta, de estar junto de volta, sabe? Nessa viagem, eu até mandei um áudio, um vídeo lá no nosso grupo Amigas de Oração. Se você não está lá, venha para o nosso grupo, contando como que eu vi o fruto do Espírito desenvolver no meu marido na prática, assim, no dia a dia, exatamente nos pontos que a Ju falou, situações que antes ele explodiria, ou ele ficaria mal-humorado, e ele estava, assim, pleníssimo, mas ele estava em oração o tempo inteiro. Às vezes eu vi o Vini caminhando pela rua em oração, em voz alta, sabe? Ou então ia num canto. E como que é bonito a gente ver isso, não só nas pessoas ao nosso redor, mas principalmente na nossa família, nas pessoas que estão mais perto e na gente mesmo. Então, na outra live, a gente começou falando dos primeiros frutos do Espírito, porque eles têm uma ordem, não é por acaso. Então, a gente já falou do amor, da alegria, da paz e da paciência. Inclusive, foi muito legal, porque, assim, 90% das mulheres falaram que o fruto que mais precisavam desenvolver era a paciência. Eu acho que é esse mesmo. E a alegria também foi muito falado, porque quem está chegando agora, assiste depois a live que a gente falou da parte um. Você vai entender tudo agora, mas depois volta para assistir a parte um, porque você vai ver, gente. Às vezes a gente sabe o que é alegria, a gente sabe o que é paciência, mas enquanto fruto do Espírito é um pouco diferente, sabe? É mais profundo. Então é melhor que a gente assista a live para nos aprofundar nesse assunto, assim, como realmente, como de fato eu desenvolvo paciência, alegria, paz. E aí, hoje a gente vai falar dos outros cinco, que são benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, vamos começar? Vamos, quero falar a última coisa que me Hum, veio aqui sobre esse assunto. Como é lindo que tudo que Deus faz em nós não é só
para nosso bem e para nossa bênção. Toda transformação que Deus fizer na nossa vida também vai abençoar alguém. E isso é muito lindo. Porque todos os frutos, a partir do momento que a gente desenvolve esses frutos, eles são dirigidos a abençoar alguém. Então, quando eu estou alegre, eu abençoo alguém. Quando eu tenho paciência, eu abençoo alguém. Todos eles, eu vou abençoar quem está à minha volta. Mas o aspecto mais lindo é o que a gente acabou de dizer, que é que a gente vê que alguém tem o agir de Deus na vida quando essa pessoa muda. E como é que nós podemos ser a maior fonte de bênçãos para aqueles que estão em volta de nós? Permitindo que o fruto do Espírito cresça em nós e que a gente mude. Porque não tem nada que a gente vai falar que seja mais relevante que a nossa mudança para aqueles que estão à nossa volta. Então a gente recebe muitas mensagens, principalmente de mulheres falando: meu marido caminha longe de Deus. Ah, os meus filhos caminham longe de Deus. O que é que eu posso falar para eles? E muito mais importante do que o que você vai falar é você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e mude em você aquilo que precisa ser mudado e desenvolva os frutos. Quando o seu marido, seu filho perceber a mudança no seu comportamento, isso vai fazer com que eles se questionem de onde vem isso. Eu tenho notado um movimento na minha família puxado por mim de alguma forma, mas não puxado pelo que eu falo. Eu noto às vezes que o que eu falo passa batido, sabe? Família tem isso, às vezes a gente fala um irmão, a gente fala alguma coisa com a mãe e a gente não dá tanta importância. Mas quando eles veem o meu comportamento diferente, em coisas que até eu assusto, que eu falo assim, gente, eu consegui fazer diferente. Quando eles notam uma mudança de comportamento, é assim que eu vejo eles buscando também a Deus. E não tem nada que a gente possa fazer por aqueles que nós amamos, não tem nada melhor, nada que represente mais amor do que inspirá-los a buscar a Deus. Porque nós estamos inspirando alguém a caminhar para a fonte da vida, para a vida eterna. Não tem nada que você possa dar para um filho, para um marido, para um familiar, não tem nada material, não tem nada emocional, não tem nada que você possa dar que seja melhor do que inspirar alguém a buscar Jesus, a buscar a Deus. Então, é muito lindo, né? Gente, é aquela coisa, né? Falar, todo mundo fala, mas aquele velho ditado, o exemplo arrasta. Arrasta mesmo, porque ninguém vai querer fazer as coisas pelo que você tá falando. Mas se você mostra a mudança, aí a pessoa vai falar assim: olha, o que que a Juliana fez? Porque alguma coisa tá dando certo na vida dela. E a pessoa vai lá e Exatamente. vai querer fazer igual. Isso aí acho que vale pra tudo na vida, né, Ju? Vamos orar? Vamos orar. Vou começar então. Senhor, Paizinho querido e amado, obrigada por estar de volta, Pai. Obrigada por esses dias que eu tirei para descansar e que, apesar de não ter levado a Sua palavra comigo fisicamente, ela estava comigo no meu coração, Pai. Obrigada por me trazer de volta quando eu me perco. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, trazendo a Sua palavra para todas essas mulheres, para o coração delas, para a casa delas. Que o Senhor fortaleça em todas nós aqui reunidas o seu amor, a sua alegria, todos os frutos, Pai, que a gente precisa desenvolver para para que o nosso caráter se pareça cada vez mais com o caráter do Senhor, de Jesus. Pai, eu te peço a presença do Seu Espírito Santo através de mim e da Ju, para que todas as nossas palavras, Pai, entrem com suavidade, com amor, com guiança no coração de cada uma aqui e que elas consigam aproveitar e aprender da Sua palavra com muita leveza e levando cada dia mais para o dia a dia da vida delas, com o marido, com os filhos, com o trabalho, que o fruto permaneça em nós e que a gente consiga, Pai, através da Sua palavra, através da Sua presença em nós, desenvolver cada dia mais cada uma dessas virtudes para que sejamos mulheres melhores, esposas melhores, pessoas melhores, mães melhores, Pai. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e te peço que abençoe cada uma dessas mulheres que estão aqui conosco. Amém. Amém. Vamos lá. Emocionei. Hã? Emocionei. Ó,
É legal isso de você estar emocionado, porque até contando uma coisa que antes da gente entrar no assunto, eu sempre tive vergonha de fazer oração, gente, porque eu não achava que eu orava bonito, sabe? Até hoje eu acho que eu não oro bonito. E eu vejo tantas pessoas orarem lindo. A Ju, por exemplo, eu acho que a Ju ora assim maravilhoso. E eu nunca, eu falo assim, ai, gente, que vergonha de fazer oração assim em público, né? Porque eu não sei orar bonito. Mas aí um dia eu tava lendo a Bíblia e me veio uma coisa assim, né? De que é fechar os olhos e deixar fluir, que as palavras que vieram ao seu coração é que vão tocar alguém ou tocar a você mesmo. Então, desde então, eu parei de me preocupar se eu estava orando bonito ou feio. E é impressionante que toda vez que eu faço alguma oração, até na célula que eu vou, ou até aqui, eu recebo um direct, eu recebo uma mensagem falando assim: nossa, Ana, a simplicidade da sua oração é que me toca. E aí eu falo, eu entendi, sabe? Que não precisa usar palavras bonitas ou fazer grandes analogias. É só precisa orar com o coração mesmo. Então, para você também que tem vergonha de orar, você acha que não sabe orar, fecha os olhos e deixa o Espírito Santo te levar. É a mesma coisa que a gente precisa fazer em relação aos frutos do Espírito. A gente precisa sair da frente, deixar Deus trabalhar. É só isso, é só a gente, entendeu? Parar de atrapalhar, parar de querer controlar. Fala, vem cá, faz, né? Esteja presente, reine, tome controle e pronto. Tudo se faz. E a gente entender também que a gente não está pronta, e nunca vai estar. E a gente não tem que ser perfeita, né? Às vezes a gente tem esse controle de querer estar na perfeição o tempo inteiro, de como vão me olhar, como vão me julgar, se eu estiver orando feio, bonito. E na hora que você sai desse perfeccionismo, dessa vaidade, de achar o que que o outro vai pensar de mim e pensar o que que Deus vai pensar de mim. Será que Deus está gostando da minha atitude? Na hora que você troca, gente, essa lente, e em vez de pensar o que que o mundo está pensando, pensa o que que Deus está pensando, nossa, fica tão mais leve. Porque com certeza ele quer o seu coração, ele não quer suas palavras bonitas. Ele quer sua atitude. Ele não quer as palavras decoradas da Bíblia. Ele quer muito mais a gente vivendo na presença dele do que a gente falando igual papagaio, repetindo algo que a gente aprendeu, né? Então vamos Nós lá. vamos falar das características agora do fruto do Espírito, mas eu queria colocar algo muito importante antes da gente entrar em cada uma delas, que é o seguinte, que a gente precisa entender. Há em cada uma de nós uma luta que acontece o tempo todo, que é a luta do espírito e da carne. Todos nós temos essas duas naturezas em nós e elas são necessariamente opostas. Não tem uma situação que a sua carne vai querer a mesma coisa que o seu espírito. Seu espírito vai querer ir para um lado e a carne vai puxar para o outro. A carne, ela vai buscar o prazer imediato, ela vai buscar o aqui e agora, ela vai buscar o egoísmo. E o espírito, ele consegue ver lá na frente, ele consegue pagar o preço, talvez de algo mais sofrido agora, mas ele não está buscando o prazer do aqui e agora. Ele está buscando a eternidade. O espírito é orientado para a eternidade. Então a gente precisa entender que a gente tem essas duas naturezas operando dentro de nós. E em todas as situações da nossa vida, todas, nós podemos entrar naquela situação operando pelo espírito ou operando pela carne. E eu quero convidar vocês a cada um dos aspectos do fruto que nós vamos falar aqui agora, que vocês pensem quando houver uma situação relacionada a cada um deles. Como é que eu opero pelo espírito? E como é que eu opero pela carne? Então, se você, por exemplo, viveu uma situação difícil, discutindo com alguém, com seu filho, com uma situação no trabalho, antes de reagir, você pode se fazer essa pergunta. Como é que seria agora eu operar pela minha carne? Como é que seria agora eu operar pelo espírito? Dentro de você tem a resposta. Você sabe a resposta. O seu automático, em geral, o nosso automático, em geral, é operar pela carne. Mas se você parar e falar, como é que eu opero pelo espírito aqui agora? Espírito Santo, vem cá me ajudar? Opera aqui para mim. Ele vai entrar. E isso para tudo, gente. Eu preciso tomar uma decisão do meu trabalho. Não tem nada a ver com alguém, é só um projeto novo. Eu não sei se eu faço ou não faço. Se você parar e pensar, como é que eu tomo uma decisão aqui agora pelo espírito? Como é que eu boto de fora o ego, a vaidade, os medos? E como é que eu deixo o espírito guiar? Então, tudo que nós vamos falar aqui, a partir de agora,
Eu queria convidar vocês a fazer esse exercício de entrar nas situações imaginárias e se perguntar qual das minhas duas naturezas eu vou escolher, tá? Existe escolha. E quando a escolha for difícil, vocês têm que entender que a força não vem de nós. Porque se ela viesse de nós, todas as vezes a gente iria escolher a carne. E aí a gente tem o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Porque quem age é ele. E a força dele é infinita. Então, todas as vezes que a gente acionar o Espírito Santo e der a ele liberdade para agir, e é desse jeito que a gente tem que falar: Senhor, o Senhor tem liberdade para agir. Eu dou autoridade para o Senhor. Age aqui pelo Espírito. Planta aqui em mim o fruto do teu Espírito e faz não ser a minha carne. Todas as vezes que você der autoridade, porque você precisa dar, isso também é importante a gente lembrar, né? Ele não vai agir se você não der autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida. Então, para que ele haja, você precisa transferir a autoridade. Falar: aqui, entra, faz do seu jeito. Você precisa declarar a autoridade dele. Mas todas as vezes que você fizer isso, você vai vencer uma situação. Porque ele vence todas as situações. Né? Lindo. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, então vamos falar da quinta característica, da quinta virtude para desenvolver o nosso fruto do Espírito, que é a benignidade. Lembrando que na live passada a gente já falou do amor, alegria, paz e paciência. Então, o quinto é benignidade, gente. A tradução de benignidade na Bíblia é gentileza ativa. Sabe aquela pessoa que é gentil, que tem um espírito assim de suavidade na hora de falar com as pessoas? Aquela pessoa que faz gentilezas assim com tanta leveza, ela não precisa fazer esforço. Essa é uma pessoa que tem dentro dela o fruto benignidade, aquela pessoa que é amável, que trata as pessoas com respeito, mesmo quando não é bem tratado. E esse adendo é o mais importante, porque quando a gente tem um fruto dentro da gente, a gente não espera é, a reciprocidade, a gente não espera que o outro mereça. A gente simplesmente faz. Então, a benignidade, ela tem muito a ver com você responder com doçura, em vez de responder com ironia, mesmo que o outro esteja te tratando mal. Tem a ver com você oferecer uma ajuda sem esperar que a pessoa vá te dar algo em troca, ou sem esperar que a pessoa, em algum momento da vida, vá te ajudar de volta. Você sorrir mais, você elogiar com sinceridade e sem esperar nada em troca. Eu adorei a gentileza ativa, que ela parte de você, né? Exatamente. Você é o início. E eu lembrei, Aninha, de semana passada, ou retrasada, eu peguei um Uber. E aí o Uber geralmente tem uma frase que o moço põe no aplicativo. E a frase do moço era assim: Fulano, minha educação depende da sua. Nossa. E Ai, ai. isso é exato, acabei de lembrar disso. Isso é exatamente o contrário O oposto do que a da gente está falando. benignidade. Porque a minha educação não pode depender da sua. Minha educação depende da natureza do Espírito Santo em mim. Não tem nada a ver com você. Então, acabei de lembrar do moço Uber, que o Espírito Santo atinja ele, ele possa receber uma palavra que ajude ele a entender que a educação dele não depende da Não educação depende. de quem anda com ele, né? Agora você imagina se a vida fosse assim, né? Se eu falasse com os meus filhos, o meu bom humor, queridos, depende do bom humor de vocês. Gente, é uma falta de controle, é uma falta de domínio próprio, inclusive, que é o último das características, gigante. Quem De tipo governa a sua assim. vida, né? Quem governa a sua vida? Se eu dependo de você, né? Então, assim, ó, exemplos práticos da benignidade no dia a dia além desses que eu falei, você pode falar com empatia com quem está estressado, ao invés de você agir igual. Ontem, por exemplo, eu me achei muito benigna. O que que aconteceu? Ai, ai. Ai, eu já contei em outras lives que toda semana Vini e eu temos uma reunião nossa. Gente, inclusive, assim, fica a dica. Eu e meu marido, né? A gente tem uma reunião nossa, onde a gente tira um tempo, a gente vai para um café, cada dia a gente vai para um lugar, porque na empresa fica muito assim, aquele clima, né? Empresa. Então a gente sai e a gente tem um tempo para fazer uma reunião nossa de empresa, já que somos sócios, e uma reunião nossa pessoal, para colocar pingos nos is, toda semana.
E aí, como na viagem a gente não fez, eu cheguei, a gente chegou, eu falei, amor, vamos fazer nossa reunião e tal. Só que o Vini estava muito cansado, muito estressado, assim, da viagem. Ele realmente, como eu contei lá no grupo, quem tá no grupo vai entender por quê. Ele chegou cansado demais, assim, de tudo. E a reunião seria ontem. E aí eu falei, ai, amor, que horas vai ser? Onde vai ser? E eu vi que ele tava, assim, super irritado. Aí eu parei e mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, amor, eu tô vendo que você tá irritado, tô vendo que você tá mais estressado. Então vamos deixar a nossa reunião para outro dia? Não tem pressa, né? A gente sabe o que a gente precisa falar, mas não tem pressa nenhuma. Vamos deixar para depois, que aí hoje você descansa a mente, descansa o coração, coloca a sua vida, as suas coisas em ordem e depois a gente conversa. Me achei fofa, porque o que que mulher gosta de espizinhar? Ah, vai ser hoje, tem que ser hoje. Nós sabemos que é ser hoje, porque tem que ser hoje. Bora, gente. Não sei, sabe? Mulher gosta de. E aí, na hora que eu senti que eu agi com empatia, vendo que ele estava estressado, vendo que ele não estava bem. Você Porque. conseguiu ceder, né, Aninha? E pensar, apesar da sua necessidade de falar Uhum. e de conversar, você também conseguiu enxergar a necessidade dele, né? E assim, ao invés de eu reagir com o estresse que ele estava, com a irritação que ele estava, sabe? Então é isso, é a gente agir com empatia e entender que, por exemplo, se eu tivesse insistido em fazer a reunião, ela ia acontecer. Mas ele ia ser muito chato, porque ele não ia estar no clima de uma reunião gostosa, proveitosa. Então a gente tem que ter essa sabedoria também de deixar fluir o espírito na gente para que a gente tome as melhores decisões, decisões com sabedoria, decisões que vêm do espírito e não que vêm do ego. Porque o que que o meu ego queria? O que que a minha carne queria? Que a reunião acontecesse, já tinha 15 dias que a gente não fazia e não sei o quê, tem um monte de coisa atrasada, sabe? Mulher gosta de botar as coisas em ordem e eu adoro colocar a coisa em ordem, mas a gente tem que saber a hora certa. E é aí que a benignidade entra. Então, você pode também preparar, às vezes, um bilhetinho de incentivo ou uma mensagem bem carinhosa para alguém que está triste, para alguém que você está percebendo que não está tão bem. Sabe essas atitudes pequenas do dia a dia? São atitudes de gentileza, gente. E por isso que a tradução de benignidade é a gentileza ativa, porque precisa partir de você. E não ser o cara do Uber, que dependendo do seu estado e do seu humor, é que eu vou fazer alguma coisa. Tem uma outra coisa que eu acho importante pontuar, Aninha, que eu entendo também, que a benignidade é um carinho que se torna uma ação. E muitas vezes, até nas nossas relações familiares, nas famílias mais antigas, isso era ainda mais comum. As pessoas tinham dificuldade de expressar carinho. E eu teve uma época na minha relação com meu pai que eu senti ele super distante e ele sempre me respondia assim: Mas você sabe que eu te amo. Eu tô aqui pro que você precisar. E eu não queria ele lá porque eu precisasse. Eu queria carinho. Eu queria estar no dia a dia. E a gente precisa nos observar se a gente está manifestando o carinho e o amor em forma de carinho, né? Porque são aspectos do mesmo fruto, o amor e a benignidade. Se a gente está transformando esse carinho que sentimos em ações para as pessoas pelas quais temos carinho. As nossas amigas, que eu sei que muitas vezes a gente fica muito tempo sem se falar, tá todo mundo na correria, mas aí dentro do seu coração você sabe, eu tenho maior carinho pela fulana. Manda uma mensagem pra fulana, fulana, tô com saudade, tenho o maior carinho por você, sei que nossa vida tá corrida, mas quero te lembrar que você tá no meu coração. Transformar o sentimento em gesto é o que caracteriza o fruto. Então, o amor Exatamente. guardado no coração, o carinho guardado no coração, mas que não virou ação, ele não serviu para nada. Então, a gente pode fazer isso de várias formas, como a Ana disse. Ela é muito boa dessa forma de carinho, que é bilhetes, decorar uma mesa. Você me inspira muito nisso, Aninha. E eu passei a fazer mais isso depois que a nossa amizade começou. Porque o carinho expressado, né, é que é o carinho importante. Então, que a É gente porque tem possa muito. se lembrar disso, né? Porque nem sempre todas nós recebemos esse carinho expressado das pessoas que a gente gostaria de ter recebido. E isso Uhum. vai virando, de alguma forma, uma ferida, ou a gente se conta assim: ah, eu não sou afetuosa porque eu não recebi, então eu não sei fazer. Só que você sabe fazer porque a natureza do Espírito Santo está em você. E é ele que te capacita, não importa se você recebeu.
É igual o moço do Uber. Ele estava esperando alguém ser educado para ele ser. E você não precisa esperar alguém ser carinhoso ou alguém ser gentil com você ser. A natureza de gerar isso está em você, que é o Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade de expressar o seu carinho, de abraçar, de beijar, de falar palavras gentis, de ser educado, se isso é difícil para você, independente do motivo, não recebi, não é da minha personalidade, se isso é difícil, sai da frente. Pede o Espírito Santo para trabalhar e agir em você, porque todos nós temos essa capacidade divina colocada em nós. Eu tenho muitas amigas e amigos que falam assim, ai, gente, ai, amiga, eu sumo, fico sumida, me chamando mensagem, mas você sabe que eu te amo, né? Ou então tem outra amiga que ela é muito, tipo, vive no mundo da lua, assim, dela, e ela fala assim, ai, gente, eu sou uma péssima amiga, né? Eu não mando mensagem, não converso, não apareço nos grupos e tal. E eu vejo que as pessoas gostam de falar isso, porque chega a ser engraçado, né, ser assim, chega a ser cômico a pessoa ser assim. Mas a pessoa vai falando isso tanto para ela, vai alimentando tanto a mente e o coração dela com essas palavras, que ela acredita que ela é assim, sabe? E como se ela não pudesse mudar, como se ela não pudesse, de vez em quando, gente, mandar uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, sabe? Assim, do nada, amiga, lembrei de você hoje, te amo. Pronto, gente, não precisa ter uma conversa, não precisa ter nada. Eu falo isso porque eu tenho muita, como eu não sou de Belo Horizonte, eu tenho muitas amigas que não são daqui. As grandes amigas, né? Mas a gente encontra pouco e tal. Então, se a gente não mantém esse elo que nos uniu, né, lá desde quando a gente nasceu, com uma mensagem que seja, as relações vão ficando, vão esfriando e vão acabando, sabe? E a mesma coisa dentro da casa da gente, sabe? Virar pro seu marido e falar assim, ah, mas você sabe que eu te amo. Isso é tão frio. Porque quando Deus nos convida para estreitar um relacionamento com Ele não nos convida para olhar para o céu e falar assim, ah, Deus, você sabe que eu te amo. Não é isso. E imagina se ele também, se Deus não agisse em nada na nossa vida e só falar assim, mas você sabe que eu te amo. Uhum. É, Deus, ele age na nossa vida, ele prova o amor dele o tempo todo. Todos os dias ele age. Então é. é assim que a gente precisa fazer, né? Eu tinha uma época, Aninha, que eu falava assim, ah, eu não quero ter mais amigo, porque esse negócio de ter amizade exige muita manutenção. Não tenho energia para isso. E isso é uma vida muito em si mesmada, né? É uma vida girando em torno de si. E o caminho para alguém que age só assim é a solidão, é a tristeza. No fim da vida é a solidão. Eu não sei se vocês já viram um trecho, uma entrevista com a Marília Gabriela, que até deu uma viralizada, dela falando que nessa fase da vida dela, ela não tem uma amizade, ela não tem que o telefone dela não toca, que ela é uma pessoa extremamente isolada, porque ela esteve a vida inteira muito ocupada para nutrir relações. E ela falou: é o que é. Agora eu não tenho mais o que fazer, é o que é, foi o que eu plantei, de certa forma, né? E é isso. De fato, amizades requerem manutenção. Qualquer relacionamento, Qualquer amizade, relacionamento. qualquer, requer manutenção. E a manutenção, muitas vezes, é a gente passar por cima do que eu estou sentindo aqui agora. Eu não estou com vontade, eu estou corrida, eu estou ocupada, mas olhar para o outro, né? Um pouquinho. E eu agradeço a Deus pelas amizades que eu tive ao longo da minha vida, que não desistiram de mim, apesar de eu achar muito trabalho ter amigo, sabe? E eu pensava isso, fulano sabe que eu amo ela, mas canseira de telefone, sabe? Então, às vezes, a sua canseira é maior do que o seu amor, né? A minha era assim. E graças a Deus eu tive amigos que não desistiram de mim, porque senão eu não teria nenhum amigo até hoje, sabe? Então é muito bom a gente olhar para isso e se examinar. O nosso carinho, o nosso amor está virando atitude? É. Eu acho que essa frase é boa para ilustrar bem a benignidade. Nosso carinho, nosso amor está virando atitude? Anotem. Com quem, Como seja com para quem a casa. gente conhece, seja com Aham. quem a gente não conhece. A gentileza precisa partir de nós. Eu acho que a gente não vai mais esquecer do Uber. E aí, vamos falar do sexto fruto, que é a bondade. E muita gente confunde a bondade com benignidade, né? Parece muito a mesma coisa, mas tem uma diferencinha pequena.
A tradução de bondade é integridade com generosidade. Ou seja, é você ser uma pessoa íntegra e generosa ao mesmo tempo. Porque para a gente ser uma pessoa íntegra, muitas vezes a gente vai ter que falar não. E quando a gente fala não, às vezes o outro não nos acha generoso, porque as pessoas acham que pessoas generosas são aquelas que estão sempre de coração aberto, sempre fazendo tudo, sempre falando sim, sempre passando a mão na cabeça. E não. A bondade não tem a ver com essa frouxidão, com essa, sabe, de falar sim para tudo. Não é isso. A bondade, gente, é viver com retidão. O que é viver com retidão? O que é certo, o que é errado é errado. É você ter pulso firme com generosidade. E é como se você decidisse fazer o bem por uma decisão e não por uma emoção. Então é isso. O Uber só faz o bem se alguém fizer o bem para ele. Ou seja, ele tá fazendo o bem por uma emoção e não por uma decisão. E a mesma coisa da benignidade é fazer mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja ali para te aplaudir, sabe? Então já teve momentos na minha vida que sei lá, eu tava fazendo alguma coisa, aí eu vi que estava chegando alguém, eu mudava e, sei lá, e fazia alguma coisa meio que para aquela pessoa me enxergar. Eu já tive muita necessidade de ser vista, de ser aplaudida e tal. Graças a Deus, curei isso em mim. Mas quando eu estava estudando sobre o fruto do Espírito, eu lembrei dessas situações que já aconteceram. E o fruto do Espírito é exatamente o oposto. É você fazer sem que ninguém esteja vendo. Porque quem está vendo, que é Deus, é quem importa. É só Ele que importa. Então, o que você tem feito ali no cantinho da sua clínica, ou ali no seu trabalho, ou na sua casa, só porque alguém está vendo? Só porque alguém vai te achar bonita, vai te aplaudir, vai te achar nobre? Dá uma pensada, porque a gente faz isso. E o que que a gente faz quando estamos sozinhas e que sabemos que é errado e fazemos só porque ninguém está vendo, teoricamente, Uhum. né? Eu entendo que esse fruto da bondade, ele tem muito a ver, ele tem totalmente a ver com caráter. É buscar o que é bom, ao invés de buscar o que é mal. E Uhum. buscar o que é bom é aquilo que é correto, é aquilo que é honesto, porque íntegro é isso, né? É o que não subtrai de ninguém, nem de você mesmo. Então, não adianta a gente também fazer algo para agradar a plateia e passar por cima de compromissos que fizemos Uhum. conosco, que fizemos com os outros, né? Então, a bondade está muito ligada a essa nossa capacidade de buscar o que é bom no sentido do que é correto, do Isso. que é o certo a fazer, né? Então, por exemplo, os exemplos, né, de como viver a bondade no dia a dia. Fazer o certo, mesmo que não tenha ninguém olhando. Ser generosa com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua atenção. Porque hoje em dia, né, gente, é tão difícil a gente dispor a nossa atenção para o outro, porque a gente está, como a Ju falou, né, a Marília Gabriela estava sempre ocupada. Então, ela não tinha tempo para dar atenção para os outros. Então, dispor do nosso tempo e da nossa atenção para o outro está muito dentro da generosidade ligada à bondade. E a gente repreender com amor quando for necessário, né? Muito em relação aos nossos filhos, aos funcionários, ao próprio marido, mas com amor. E não com ironia, não com desrespeito, não para humilhar a pessoa. Então, repreender com amor quando for necessário. E Por que várias que coisas, né? a gente precisa Hã? repreender com amor? Porque a gente precisa ajudar ao nosso irmão ou, né, a pessoa que a gente se importa a caminhar no caminho certo. Se você tá vendo alguém caminhando por um caminho que você sabe que vai levar a algo que é ruim, que vai levar à destruição, que vai levar ao pecado, é sua obrigação repreender com amor, não se julgando melhor, mas porque você não vai ver alguém se afogando e vai virar Não as deixar, né? costas. E é a mesma coisa. E isso por alguém que amamos e por nós mesmas. Se tem algum comportamento que não é bom em nós, que seja um comportamento ilícito, talvez a ver com as nossas contas pessoais,
talvez a ver com impostos, talvez a ver com jeitinho, da maneira que eu conduzo com o meu cliente, às vezes eu estou levando uma vantagem, eu estou passando alguém para trás, eu estou distorcendo um pouquinho aquilo que eu falo. Tudo isso são caminhos que nos distanciam de ser alguém íntegro. E aí tem um outro exemplo também que, na prática da bondade no dia a dia, né? Você pode defender alguém que está sendo injustiçado, mesmo que isso te traga algum desconforto. Quantas vezes, às vezes, no trabalho, você está vendo o chefe chamando a atenção de um funcionário e não foi culpa dele, não foi responsabilidade daquele funcionário. E às vezes você fica ali quietinha, né, para não sobrar para você. Será que você não poderia interferir e falar assim, ô fulano, não foi ele que fez isso? Sabe? E falar a verdade, defender aquela pessoa que está sendo injustiçada? Ou até um irmão, né? Às vezes você vê o pai ou a mãe chamando a atenção do seu irmão quando você é criança, e você tá lá, ó, achando é bom. Agora que você é adulto, você não precisa mais fazer isso, né? Você pode agir com bondade e defender essa pessoa. Tem mais algum exemplo, amiga? Acho que temos bons exemplos, né? Da Tem bondade. um exemplo de que você colocou aqui, que é defender devolver um troco errado. Aham. E muitas vezes, eu acho que em geral o troco errado até que a gente faz isso, sabe? Se for fácil. Uhum. Mas talvez a gente não se esforça para consertar certas situações. A gente não se preocupa tanto com essa retidão. E essa retidão, se preocupar com a retidão, de ser certo é certo, sabe assim? Certo é certo, combinado é combinado. Essa retidão é uma expressão da natureza de Deus em nós. Então, a gente precisa buscar por isso. E eu acho que isso tem. Eles são interligados, né? O fruto, as suas faces são interligadas. Isso tem muito a ver Todo. Aham. com o próximo, que é a fidelidade. Fidelidade. Então, a bondade, que é buscar o certo, tem tudo a ver com a fidelidade, que é ser fiel àquilo que eu acredito, àquilo que eu falei, àquilo que eu combinei, que é também um traço de um caráter reto, né? Um caráter Uhum. honesto. Então vamos passar para a fidelidade, que vocês vão ver que tem tudo a ver. Assim, o fruto, gente, do Espírito, ele é como se fosse uma costura assim de todos eles, né? Os nove, eles andam bem agarradinhos, porque para você realmente desenvolver o caráter parecido com o de Jesus, você desenvolveu os nove. Não adianta você desenvolver só um e o outro nem existe em você, porque não vai dar certo. Então eles estão sempre costurados, né? Um depende do outro ali. Então, o sétimo é a fidelidade. E a fidelidade é a lealdade e firmeza. Então, é você ser uma pessoa constante. Constante em Deus, constante com as pessoas, cumprir aquilo que você promete. Mesmo aquelas promessas pequenininhas, tá? Tipo, tô chegando em 5 minutos, então chega em 5 minutos, sabe? Não fala que tá chegando em 5 minutos e atrasa meia hora. Nossa, mas É, você acredita que esse exemplo, quando eu pensei em fidelidade, é uma coisa tão besta da nossa vida. Mas foi o primeiro exemplo que eu pensei de pontualidade. uhum, Eu sempre fui uma pessoa mais atrasada do Brasil. Já era tipo assim, depois ela chega e tal. E eu achava ok isso. Enfim, eu não ligava. Quando eu comecei a me organizar, porque eu estudei muito tempo, organização, produtividade e tal, eu pode continuar comecei falando, eu vou só dar um jeito na janela que o sol tá me atrapalhando aqui. eu comecei a dar valor a ser uma pessoa mais pontual, porque eu vi que isso mudava a percepção das pessoas em volta da gente sobre nós. Porque Uhum, eu percebi assim, se eu combino com você um prazo e te entrego antes, ou se eu combino com você uma reunião e chego um pouquinho antes ou pontualmente na hora, a imagem que você tem de mim é que eu sou uma pessoa que consigo administrar melhor os meus compromissos. E isso profissionalmente tem muito valor. Então eu decidi que eu seria uma pessoa mais pontual, mais organizada e tudo mais. Mas agora que eu tenho uma caminhada mais próxima, né, com Jesus, com a palavra, eu entendo que isso tem a ver com a nossa capacidade de cumprir combinados e com respeito pelo tempo do isso. outro. Porque a pessoa Verdade. que está o tempo todo atrasada é um desrespeito ao tempo do outro. Quer dizer que eu toda vez chego na hora? Não, todas não. Mas hoje em dia o meu padrão é chegar na hora e se eu não consigo, eu fico muito chateada, porque eu não gostaria que acontecesse comigo, né? E é algo É. que muitas vezes a gente trata como
Isso aí é uma bobeira. Ah, todo mundo sabe que eu sou assim, isso é uma bobeira, né? E assim, eu ia falar isso, Ju. Eu acho que essa fidelidade, a lealdade no sentido do fruto, tem muito a ver com o respeito que a gente tem pelo outro. Eu e Vini somos pessoas extremamente pontuais. O Vini chega a ser chato, assim, com pontualidade. Porque a gente sempre pensou isso, sabe? A gente não pode fazer hora com o tempo do outro. Todo mundo tem o tempo escasso, né? E tem prioridades. Então, sempre que a gente vai a qualquer lugar, assim, a gente é extremamente pontual. E é impressionante quando ele vai a algum lugar, né? Um médico, um nutricionista, já teve nutricionista que atrasou consulta assim com ele muito tempo, e ele levantou e foi embora. E porque a pessoa, e assim, eu acho assim, se você for atrasar, tudo bem, tem imprevistos e tal, avisa. Não custa ter a gentileza de avisar, né, que vai atrasar e tal. E a pessoa não se dá o trabalho de avisar, como se ela falasse, ah, se a pessoa precisa de mim, então ela vai me esperar. Como que isso é arrogante também, né? E assim como aquela amiga que falava assim, ah, mas todo mundo sabe que eu sou assim, mas eu te amo, eu não te mando mensagem, mas eu te amo. É a mesma coisa, de falar assim, ah, É todo a mundo sabe que mesma. eu sou atrasada mesmo, e vira uma piada. Sabe? Eu lembro que no meu casamento tem uma grande amiga minha que ela era assim, era muito atrasada, e ela ia ser minha madrinha de casamento. E eu falei com ela, eu falei assim, amiga, eu não vou me atrasar no meu casamento. Se você se atrasar, eu já autorizei a cerimonialista de começar a cerimônia sem você, e você não vai entrar de madrinha, tudo bem? Falei, assim, deixei bem claro, porque ela sempre atrasa. E ela estava atrasada no dia. E aí a cerimonialista me ligou e falou assim, Ana, a fulana tá atrasada. Eu falei assim, Lu, eu te avisei que era para começar a cerimônia, mesmo que ela não chegasse. Pode começar. E aí na hora ela chegou. Deu tempo, mas assim, tava todo mundo lá e ela chegou assim, nos 45. Então, depois ela mudou, sabe? Ela entendeu o tanto que isso era ruim para a vida dela. Ela Eu também é não acho, médica, eu não acho que sabe? a gente faz por mal, sabe? Que ninguém é Uhum. assim, faz por mal. Eu, pelo menos, o meu comportamento era assim. Eu pensava assim, é 15 minutos para arrumar, 15 para secar o cabelo. Sabe, eu fazia uma conta na minha cabeça e 15 para o caminho. Porque nada era a conta da minha cabeça, nada era aquilo. E isso é uma forma de desleixo, assim, né? Aham. Não é uma maldade, mas é um desleixo. É uma preguiça de pensar, de se preparar, e a preguiça é uma característica da carne. O É. desleixo é uma característica da carne. Então, a gente está falando da fidelidade nesse aspecto pequeno, né? Que é a gente cumprir com o horário, mas a palavra diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Exatamente, Então, está na palavra o isso. que a gente faz com pequenas coisas é o que fazemos com grandes coisas. Uhum. E como é que quem não consegue cumprir um horário, né? Tô dando um exemplo, mas quem não consegue cumprir pequenas coisas, como é que vai conseguir cumprir combinados consigo mesmo? Combinados com quem mais ama. Inclusive, fidelidade no sentido da relação conjugal, de não trair, de não adulterar, inclusive isso. E a palavra também vai dizer que é melhor aquele que não promete nada do que o que promete e Uhum. não cumpre. Uhum. Então a gente precisa ter muito cuidado com os compromissos que a gente faz. A gente precisa dar valor à nossa palavra. Quem se diz cristão, quem se declara cristão, quem quer ter uma vida com Jesus, quem quer ter o amor dele, a salvação dele, a bênção dele, precisa estar preocupada com as palavras. Nós já temos aqui um episódio só do poder das palavras e a gente precisa se preocupar em viver o que falamos. Isso é a fidelidade, cumprir os compromissos, seja as promessas que fazemos para nós mesmas, seja as promessas que fazemos para Deus, seja as promessas e os compromissos que fazemos com quem a gente convive. Então, uma pessoa que é enrolada para pagar, enrolada com horário, tem um compromisso de relacionamento, mas está aí flertando com as possibilidades da vida. É uma pessoa que não tem fidelidade e não adianta a gente achar que eu descumpro com fulano, mas eu cumpro comigo mesma. Não. Quem vive sem fidelidade vive traindo a si mesmo e a todos o tempo todo e a Deus. O padrão é a traição. Porque falar algo e não cumprir é um tipo de traição. Então, às vezes a gente acha que é pouco grave. É pouco grave.
igual a gente costuma, às vezes, condenar muito a atitude de homens, né? Que são homens, às vezes, comprometidos e casados, só vendo foto de mulheres. Isso é um tipo de infidelidade, né? Porque ele está estimulando algo ali que não leva a um caminho de retidão, não leva a um caminho de bondade. Da mesma forma, nós mulheres podemos abrir caminhos de infidelidade na nossa vida, seja conjugal, seja em relação às nossas finanças, seja dar um passo maior que a perna. Não tenho dinheiro para viajar agora. Aí eu vou estourar o cartão. Não tenho dinheiro para ter essa bolsa. Isso faz parte de fidelidade. Você quer ver a bênção de Deus na sua vida? Comece a cumprir combinados, comece a andar dentro da sua possibilidade. Olha a palavra, gente. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Se eu comprei uma coisa, é uma promessa. Eu comprei uma coisa a prazo, isso é um tipo de promessa. Promessa que eu vou pagar. Então é melhor você não comprar algo do que você comprar algo e não conseguir pagar. Então, independente se é para pagamento, se é para relação, se é combinado, a gente precisa ter fidelidade. E essa parte da palavra, amiga, que fala quem é fiel no pouco é fiel no muito, vale para tudo. Eu já contei um caso em outras lives, né, de quando a gente tinha um outro apartamento mais simples e tal, e a gente não estava sendo fiel ali. A gente queria mudar para um apartamento maior, mas a gente não estava cuidando daquilo ali que Deus já tinha dado para a gente. E foi só quando a gente começou a cuidar daquele apartamento, daquilo que Deus já tinha nos dado, é só quando a gente foi fiel naquilo ali que ele abriu as portas para que a gente mudasse para um apartamento melhor e maior. Então, isso não está na palavra à toa, nada está na palavra à toa, gente. Então, se você não é fiel num compromisso, num horário, numa coisinha que você tem aí, como é que você vai ser fiel quando Deus te der mais? Quando você prosperar, quando você viver os sonhos e as promessas de Deus para você? E muitas vezes ele não te deu mais porque você ainda não aprendeu a administrar aquilo que ele já te deu. A gente já falou disso também. Então, enquanto você não administra com fidelidade, com compromisso, com lealdade, com firmeza o que Deus já te deu, ele não vai te dar mais. Então, às vezes você está esperando chegar tanta coisa na sua vida e está achando que está demorando, faz uma análise se não é por esse motivo. É importante, Aninha, trazendo para um aspecto de trabalho, de empresa. Muitas vezes as pessoas estão orando, pedindo a Deus que prospere a empresa delas, que cresça a empresa delas, mas estão fazendo caixa dois, estão sonegando, estão vendendo algo para o cliente. No seu ramo, isso inclusive é muito comum. Vendendo uma pedra como Falsa. Uhum. preciosa e não é aquilo tudo, vendendo coisas falsificadas. Então, como é que eu vou pedir bênção se eu estou trabalhando com algo que é totalmente contrário à fidelidade? Então, muitas vezes, gente, cumprir a palavra de Deus vai nos trazer prejuízos, talvez até materiais. Porque talvez o tanto de imposto que eu decido pagar hoje, o por fora que eu faço, tudo isso são coisas que declaram, de certa forma, a nossa infidelidade. E eu sei que não é fácil, porque isso gera em nós até uma revolta, de certa forma, né? Eu vou fazer tudo certinho, mas eu não tenho retorno disso. Uma revolta com o governo, talvez. E a gente justifica muito as nossas ações. Mas, ao mesmo tempo, a palavra diz: dai a César o que é de César. Não tem como a gente... Ou a gente confia no nosso jeitinho e na carne, ou a gente confia no Espírito. Lembra que lá no começo eu falei isso hoje? Todas as situações a gente pode entrar de duas formas. E aí a gente vai fazer uma escolha. Uhum. Então, pensa na sua vida, quais são as situações que te exigem fidelidade e que você pode escolher agir pela carne ou pelo Espírito, mesmo que isso te custe. Tudo que você for agir pelo Espírito vai te custar algo. Porque o gostosinho é da carne. E é assim, é permanecer firme mesmo quando todo mundo desistiu. Mas se você fez um compromisso, gente, pode desistir o mundo inteiro. Você precisa estar ali firme. E tem um ponto que eu coloquei aqui, que para mim é muito importante, da fidelidade, que é você continuar em oração mesmo quando você não sente nada. E eu tenho um exemplo meu e da Ju, inclusive. Teve um evento que a gente foi, amiga, você vai lembrar, o Encontro com Deus.
que teoricamente é um evento para você se aproximar de Deus e tal. Estávamos nós duas lá, isso recente, tá? Isso deve ter o quê? Uns 2 meses. E aí eu tava me sentindo muito fria, distante, tocava as músicas, o pastor falava e eu parecia, gente, que eu tava assim em Nárnia, não tava sentindo nada, não tava ali na presença. Mas eu tava em oração, continuava em oração. Aí eu olho pro lado, tá a Ju chorando, orando, emocionada. Aí na minha cabeça eu falei assim, nossa, gente, a Ju tá tão entregue, né? Aí eu falei com ela, eu falei assim, ô amiga, tá tão bonito, você tá tão entregue aí chorando e tal, orando, e eu tô me sentindo tão distante. Aí ela começou, olhou pra mim chorando e falou assim, amiga, eu tô chorando porque eu também tô me sentindo distante. Eu tô me sentindo fria. Eu tô Mas a chorando porque gente... nada isso aqui é pra mim. Então nós duas estávamos sentindo a mesma coisa. Só que cada uma estava expressando de uma forma, né? Enquanto eu estava ali apática, ela estava chorando, tipo assim, Deus, pedindo por que você não quer falar Deus. comigo? E eu, mas assim, o legal é que nós duas estávamos em oração, mesmo a gente não sentindo nada. E assim, Mas e foi Deus, um dia. nesse dia, falou comigo algo bem importante, mesmo parecendo que nada ia acontecer, né? O que que Ele ele tem o falou tempo mesmo? dele, né? Ele tem o tempo dele. O que que ele falou mesmo, amiga? Conta aí. Eu pedi uma direção sobre a minha vida profissional. E aí eu comecei o tempo todo, o que é para eu fazer, o que é para eu fazer, o que eu tenho que fazer diante de um projeto que eu não sabia se ia para frente, se não ia, e tudo sobre eu, o tempo todo. E aí ele falou comigo, não é sobre você. Agora é tempo do seu marido. Aí ele virou para mim, assim, o que eu ouvi dele foi: para de se preocupar com isso, preocupa com ele, ajuda ele a crescer. Ele tirou o foco de mim. Aí eu fiquei tão desconcertada, falei assim, não pode ser essa a resposta, não. E eu vou fazer o quê? Mas isso foi, e é assim, né? As respostas que nós temos, eu senti que ele não me pediu para parar nem para desistir. Ele me pediu para não preocupar. Foi essa foi a orientação. Para de preocupar. E depois disso, é óbvio, meu piloto automático é me preocupar. E aí eu tenho que lembrar, falar assim, mas Deus mandou você não preocupar. Obedece. E é assim, gente, assim, nós passamos, né, Aninha, pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas situações, pelos mesmos questionamentos. E o que a gente pode fazer é buscar, né? E assim, eu sei que muita gente aqui fala assim, ah, mas eu não sei orar, ou então eu oro, mas eu não sinto nada. Gente, isso acontece comigo, acontece com a Ju, acontece com todo mundo. Às vezes hoje de manhã mesmo eu comecei a orar e eu senti mais da presença, mas desde que eu cheguei de viagem, como eu fiquei esses 15 dias meio sem ler a Bíblia e tal, eu tava me sentindo completamente distante. E quanto mais eu me sinto distante, mais eu falo assim, não, eu tô orando aqui, Deus não tá chegando em Deus. Sabe quando a gente acha que a oração não vai chegar nele? Eu tava com essa sensação. Mas a fidelidade é sobre você permanecer. Quando o mundo pareceu desistir, e quando tá você e se todos os órgãos do seu corpo estão achando que a oração não vai chegar em Deus, é você permanecer. Porque ele está escutando. O ouvido dele não é um ouvido seletivo igual do cara do Uber. O ouvido dele vai te escutar. Você só precisa permanecer. Mesmo quando estiver difícil, mesmo quando você não está sentindo nada. Quando eu tô mais desconectada, eu costumo colocar uma música. Porque a música é um ótimo indutor de estado, né? A música nos conecta de alguma forma. Então, às vezes eu coloco uma música para me aproximar, mas o mais importante é a gente não desistir, mesmo que esteja frio, mesmo que, gente, olha, é porque isso acontece muito, muito. Depois vocês escrevam aqui nos comentários se acontece com vocês. Sempre que isso acontecer, continue, permaneça. Isso é a fidelidade do fruto do A Espírito. gente dá valor para os compromissos, né? Para a nossa palavra. Eu dei minha palavra, eu fiz um compromisso. A Joyce Meyer, que é aquela da sua Bíblia, eu tenho escutado ela muito, gente. Ela tem no Spotify uns podcasts dela, eu tenho escutado ela muito, tem sido muito bom. Eu recomendo. E aí ela estava falando esses dias sobre essa questão do fruto do Espírito em nós e de cumprir os compromissos que a gente faz com a gente mesmo em relação até à alimentação. Aí ela estava dando esse exemplo, que às vezes a gente combina que vai comer saudável e tal, e aí chega ali e a gente perde para uma batata frita. Aí ela falou assim, minha querida, o Espírito Santo habita em você. E você acha que a batata frita pode ser maior que o Espírito Santo? Deixa ele agir. E eu pensei assim, gente, a gente perde tanto, né, por chocolate, para batata frita, ou para inúmeras outras coisas, vícios que temos.
A gente vai até falar disso no domínio próprio, porque também tem a ver, né, com domínio próprio, vamos chegar lá. Mas é isso, é a gente dar valor aos compromissos, e compromisso é uma coisa difícil de cumprir. Porque se não fosse difícil, não precisava do compromisso. Entende? Você só precisa fazer um combinado de algo que é difícil. Eu não preciso ter um compromisso que eu vou, sei lá, acordar. Um compromisso. Porque isso é natural, isso vai acontecer. Respirar, isso aí vai acontecer. Eu só tenho que fazer compromisso com o que exige esforço, com o que não é natural. Por isso que tem o compromisso. E a gente precisa dar valor aos nossos compromissos e chamar o Espírito Santo para produzir o fruto em nós e nos ajudar a cumprir. Porque se fosse fácil, não chamava compromisso. É por isso que você precisa dele. Sozinhas, a gente sempre vai perder para batata frita. Não sei qual é a sua batata frita aí agora, tá? Batata frita é só uma linguagem figurada. Não sei qual é a sua batata frita. Mas a gente vai sempre perder para elas, enquanto a gente tiver orientado pela carne. Ai, mas dentro da batata frita é muito bom. Toda vez que eu vou comer agora, quando eu tiver colocado que eu ia comer saudável, eu vou lembrar da batata frita. E vamos então para o oitavo. A oitava virtude é a mansidão. Ô, gente, a mansidão é tão bonito, porque a mansidão, a tradução assim de mansidão é humildade e autocontrole diante das provocações. Porque a gente é provocado o tempo inteiro. E tem pessoas que são especialistas em nos provocar. Principalmente as pessoas da nossa família. Porque Deus não coloca sua mãe, seu esposo à toa na sua vida, né? São pessoas para te provocar o tempo inteiro, mas é para você crescer. E então, humildade e autocontrole diante das provocações. A mansidão é muito sobre força sob controle. Quando eu li sobre isso, eu achei muito legal, porque se você recebe força, se você tem força, mas você não tem controle, você sai batendo em todo mundo. Você sai distribuindo tapa e palavra de ferida para todo mundo. Agora, quando E você aí é tem. a força que manda em você, não é você que manda nela, né? Exatamente. Então, quando você tem uma força sob controle, é você saber usar a sua força na hora certa, do jeito certo, com as palavras certas. E aí vem a mansidão. A mansidão é também responder com humildade. Mesmo quando você sabe mais do que o outro, aquela resposta, mesmo quando você está num lugar que você sabe que você vai dar um show na resposta, você responder com humildade. Não querendo derrotar o outro, não querendo mostrar que sabe mais que ninguém, mas responder com humildade. Responder com aquilo que, da forma que Jesus falaria, sabe? Pensa assim, será que Jesus falaria dessa forma arrogante, autoritária? Não. Então, responder com mansidão. E mansidão não tem só a ver com uma voz calma, porque a gente sabe que os passivos agressivos, eles falam de forma calma, branda e lenta, mas no fundo eles estão com uma faca ali enfiando em você. Então não é sobre você só falar com a vozinha calma, é você ter a mansidão do coração, do espírito dentro de você e não só da boca para fora. Ouvir mais do que falar também está dentro do fruto da mansidão. Porque muitas vezes o nosso ego, gente, ele grita por falar. A gente sabe as coisas, a gente quer falar, a gente sabe que a gente pode agregar, a gente quer ser ouvido, e a gente quer mostrar que a gente sabe, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser enxergado, a gente quer falar o tempo inteiro. Mas quantas vezes o Espírito Santo nos convida a ficar calados e a ouvir para aprender? E também a mansidão é sobre você ser ensinado sem resistência. Tem pessoas que são muito difíceis de ser ensinadas. Eu já fui essa pessoa, tá? Na minha juventude, ali pelos 20 e poucos anos, eu era muito cabeça dura. Eu achava que eu já sabia tudo. Então, tudo que eu vim falar comigo, eu tinha uma resistência para aprender. Então, se alguém vinha me corrigir, por exemplo, eu achava aquilo um absurdo, como se eu fosse perfeita. E graças a Deus, algo que foi curado em mim foi isso. E é engraçado que eu ainda tenho resquícios dessa característica dentro de mim. Por exemplo, quando eu fui no evento da minha amiga, que ela me convidou, um evento sobre espiritualidade, e quando eu cheguei lá, eu vi a apostila do evento e eu pensei, ai, eu já sei isso aqui tudo, já estudei isso aqui tudo, que preguiça. Tipo assim, ai, sábado larguei marido, filhos e vim pra cá. Gente, na mesma hora que esse pensamento passou pela minha cabeça, eu fiz uma oração, tem até uma foto que tiraram de mim nesse momento, eu fiz uma oração com a mão na minha cabeça, falei,
Senhor, tira de mim toda arrogância, toda vaidade do meu coração, porque eu tenho certeza que se a minha amiga me convidou para estar aqui hoje, é porque eu tenho algo a receber. Então me entregue o que eu vim receber. Por quê? E essa é a diferença da gente estar em Deus, da gente permanecer em Deus. É que você percebe quando aquele comportamento antigo, Você fez uma vicioso, escolha, né? Você tinha dois caminhos, você fez eu uma tinha dois escolha. caminhos. Mas quando a gente está nesse caminho permanente com Deus, a gente percebe quando a gente tá vindo esses comportamentos antigos e a gente vai lá e consegue fazer uma escolha pelo Espírito. E foi nesse dia, nesse evento, que eu recebi de Deus o chamado para fazer a coleção cristã que eu estou montando de joias. E foi maravilhoso, porque se eu tivesse com aquela cabeça de, ai, já sei isso aqui tudo, gente, eu não ia prestar atenção em nada. E foi tão maravilhoso que a minha amiga foi tão ungida pelo Espírito Santo naquele evento que ela praticamente não falou nada que estava na apostila. Ela foi falando tudo o que veio. E as coisas que vieram através do Espírito Santo foram as coisas que me transformaram, foram as coisas que me tocaram. E foi algo que ela falou que não estava na apostila que fez o Espírito Santo falar comigo da coleção. Agora, se eu tivesse presa ali naquela apostila, eu não tinha recebido nada. Então, a gente aceitar a poda, aceitar ser corrigido, aceitar ser ministrado, aceitar ser ensinado, é muito maravilhoso. E isso tem a ver com humildade e tem a ver com mansidão. Ouvir sem rebater, que desafio, né? Uhum. Que desafio. A mansidão, eu acho que ela é uma coisa muito intrigante, assim, e desafiadora mesmo. Mas quando a gente olha para Jesus, ele era Deus, Deus, e ele se deixou ser humilhado. Ele podia ter destruído o mundo com um sopro, mas ele se deixou ser humilhado, xingado, a necessidade, né, de se provar, de revidar, de dar o troco. E a gente viu isso também, a mansidão, no comportamento de Davi, que é uma das lives que a gente fez aqui também, porque Davi foi uma das figuras mais corajosas de toda a Bíblia. E ele teve várias oportunidades na história dele de usar a força que ele tinha, por exemplo, para matar o rei Saul, e várias oportunidades na história dele. Mas ele agiu com mansidão, porque ele estava. O que é a mansidão? A mansidão é a gente estar submetido a Deus. Então, por mais que Davi tivesse aquela força, aquela potência, aquele poder, a possibilidade de tomar para si o trono usando a força, ele estava submetido a Deus e Deus falou com ele: esse ainda não é o seu tempo, seja manso. E ele já estava ensaiando o comportamento de Jesus, que poderia ter tomado o próprio trono. O trono é dele, como Davi sabia que o trono era dele, pela força. Mas ele obedeceu ao pai e falou: não é o seu tempo, e se submeteu. Então é muito lindo o quanto a mansidão ela é uma expressão de coragem e de força e não de fraqueza, né? E às vezes a gente acha que ser manso é ser bobo. Ser manso é deixar as pessoas nos passarem para trás e ser bobo, deixar as pessoas aproveitarem da gente. Mas a questão quanto vale de fato? Você foi lesada em alguma coisa? O quanto de fato pegar sua energia para, entre aspas, tentar reparar aquilo, dar o troco, dar uma lição em alguém? O quanto disso de fato vem de Deus e o quanto disso de fato vai trazer um fruto positivo, sabe? Muitas vezes é só desgaste, é só a sua necessidade de provar. Muitas vezes é melhor a gente deixar para lá e confiar que estamos submetidos a Deus, à vontade divina. Lá na história de Davi, Saul, ele estava em pecado. Então, Davi podia se contar, mas esse cara, ele é mau, ele tá prejudicando um monte de gente, eu vou ali fazer justiça. Ele falou, não, vou confiar na justiça de Deus. Deus é justo. O destino dessa pessoa que me lesou tá nas mãos de Deus. Eu vou seguir com mansidão, Deus vai me prover o que essa pessoa me lesou. Então, é um desafio, gente, a mansidão. É um desafio, mas ao mesmo tempo é encantador a gente olhar para Jesus e ver a mansidão dele e a gente buscar ser assim, né? Eu vou dar mais uns exemplos aqui de como cultivar a mansidão no dia a dia.
Que aí vocês vão anotando. Então, ó, reconhecer que você nem sempre tem razão. Permitir correção sem se ofender. Esse é clássico, né, gente? Muitas vezes as pessoas vêm nos corrigir, principalmente marido, pai, mãe, e a gente se ofende, né? Como se a pessoa estivesse querendo enfiar uma faca na gente. Não, ela só tá dando uma correção, então ela tá só mostrando um outro ponto de vista. Então, a gente permitir a correção sem se ofender é um grande passo para crescer a mansidão dentro de você. Pedir A gente perdão com pode, só sinceridade. sobre esse tópico, Aninha, a gente pode fazer um combinado entre nós, que é, quando alguém vier dar uma correção, um feedback, dar uma opinião, por mais que a gente discorde, a gente pode tentar fazer um exercício, que é responder da seguinte forma: obrigado pelo que você está falando, eu vou pensar sobre isso. Pode deixar, eu vou pensar sobre isso. Uhum, Falar que você vai pensar sobre isso não é concordar com a pessoa, uhum. não é tudo bem, você tem toda a razão, e ao mesmo tempo você não precisa se provar. Porque se ela tá trazendo aquilo ali para você, talvez ela tá vendo uma coisa que você não tá. E aí, como a gente acabou de falar de cumprir o que prometemos, se você prometeu que vai pensar sobre isso, pense sobre isso Isso, é. num outro momento, mas com isso você encerra uma discussão. A pessoa se sente ouvida, você ganha um tempo, medita naquilo ali, e se você achar que precisa de resposta, você volta em outro tempo. Mas essa é uma resposta sábia, sabe? Então a gente agradece e fala, eu vou pensar sobre isso, de fato pensa. E o outro é pedir perdão com sinceridade, né? Não é pedir perdão para ficar livre ou para a pessoa achar que você foi boazinha e perdoou. Não, gente, o perdão é para a gente, o perdão é para nos liberar, é para nossa vida fluir. Então peça perdão com sinceridade. E um exemplo prático é você não levantar a voz quando alguém erra com você. A gente não está falando de você não rebater na mesma moeda. Isso é clássico de Jesus, né? É dar a outra face para bater, mas você não levantar a voz se alguém errou com você. Você responder no seu tom de voz normal, porque isso é tão legal. É igual a Letícia falou assim: ó, eu lembrei da cena que Jesus caminha sem reclamar. 2 quilômetros com os discípulos, quando os romanos os obrigam a carregar as coisas deles. No The Chosen mostra muito bem essa cena, né? Eu adoro, eu acho linda essa cena. E é isso, é tipo assim, eles estão fazendo mal ali, então você fala, tá bom, me dá aí, bota aqui, ó, que eu levo. E quem assistiu The Chosen lembra como que os romanos ficaram? Eles ficaram até assim, uai, eles não vão reclamar? Eles não vão revidar? Porque isso deixa a pessoa, esqueci a palavra que eu queria falar, mas a pessoa fica surpresa com a sua reação calma, sabe? E aí ela até desiste de fazer o que ela ia fazer, ou desiste de levantar a voz com você, ou de fazer algo que ela faria, porque ela fica surpresa com a sua reação. E quando as pessoas ficam surpresas com a sua reação, significa que o fruto está crescendo dentro de você, significa que está tendo uma transformação em você e outras pessoas estão percebendo e ficando até surpresas. Então é bom começar a reparar também a reação das pessoas com relação a você. Vamos para o domínio próprio agora, que é o último? Vamos. Gente, domínio próprio, tão importante, tão grandioso e tão complexo, né, de desenvolver em nós. E não é à toa que ele é o último. Eu tinha falado na outra live que o amor é o primeiro e o domínio próprio é o último, porque eles são as colunas que sustentam todos os outros. Então, para fechar com o domínio próprio, é muito importante que a gente desenvolva isso em nós. O domínio próprio é o controle das emoções e dos desejos. É aquela capacidade de você dizer não ao que desagrada a Deus, principalmente. E aí você pode pensar, né? Isso aqui agradaria a Deus? Mas ao mesmo tempo, o seu ego pode falar assim: você olha para batata frita e você está se propondo a fazer algo fitness na sua, né, saudável e tal. Aí você vai olhar assim: essa batata frita desagrada a Deus? Claro que não, gente. Batata frita é bom, Deus ia gostar de comer batatinha frita. Você pode se contar essa história, mas não é sobre a batata frita. Como a Ju falou, a batata frita é só uma figura que a gente usou para ilustrar. É sobre o seu compromisso que você fez. É sobre o compromisso de fidelidade que você fez. Então, o domínio próprio, quando a gente fala de desagradar a Deus, não é sobre a batatinha frita, porque Deus vai gostar de comer batata frita, óbvio. Mas é sobre o controle da sua emoção. Se você fez um combinado com Deus ou com quem quer que seja, se você fez um combinado com você, principalmente, você está conseguindo dominar a sua emoção e o seu desejo? Porque o desejo de comer a batata frita vem da carne, vem do ego. E o falar não, colocar o limite, vem do espírito. Vem do domínio próprio.
vem do controle da emoção. Então, é a capacidade de dizer não ao que desagrada a Deus, controlar os seus impulsos e viver com sobriedade. Como que a gente cultiva o domínio próprio? A gente pode praticar jejum e disciplinas espirituais, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem sobre o jejum, né? Eu já gravei alguns áudios sobre o jejum lá no nosso grupo de oração, no nosso grupo Amigas de Oração lá no WhatsApp. Quem não tá lá, vão para lá. Se você se propõe a fazer um jejum, gente, é você se abster de alimentos, né? E aí você faz um jejum de um dia inteiro ou de parte do dia. É um domínio próprio, cara. Você olhar para aquilo ali, tá todo mundo comendo e você conseguir dizer não para aquilo ali, é você agir controlando seus desejos, as suas emoções, sabe? Você falou que tinha um exemplo disso, Ju, De domínio próprio? da comida, não, não foi, não? Não sei, mas eu acho só, eu queria colocar um ponto que você falou assim, que a definição é o controle das nossas emoções e desejos. No sentido de que não é possível controlar inicialmente se você vai sentir ou não uma emoção e um desejo. O Uhum. controle não quer dizer eu vou sentir ou não vou sentir. Não vou sentir, não vou sentir, não vou sentir. Não tem jeito. Sentir, você vai, né? Sentir você vai. Porque sentir é uma reação, muitas vezes até fisiológica do seu corpo. O controle é no sentido de você se sobrepor àqueles desejos e emoções, aos impulsos mais carnais e talvez até animais que nós temos. É para isso que nós temos uma mente que tem discernimento. Nenhum outro ser vivo, gente, tem domínio próprio. Todos eles são governados por aquilo que eles sentem, pelos seus instintos. Um cachorro é governado pelo seu instinto. Não tem nada que faça um cachorro falar: olha, eu tô meio gordo, já comi demais, então eu vou dar um. Ou pode ser que daqui a pouco eu preciso dar uma corrida aqui, eu vou comer menos para estar bem disposto. Isso não existe no reino animal. Então, por definição, o que nos faz diferente, todas essas características, claro, mas o domínio próprio é o que nos define como um ser diferente dos animais. É a capacidade de não ser governados pelos nossos desejos e emoções. E os nossos desejos e emoções, eles são totalmente imediatistas. Eles são totalmente voltados para o aqui e agora. E o domínio próprio é a nossa capacidade de enxergar um destino lá na frente, de enxergar que há um bem maior do que a satisfação do aqui e agora. Então, por que a gente se propõe a fazer? A gente está usando aqui o exemplo da comida, mas isso vale para tudo. Por que a gente se propõe a fazer um programa de reeducação alimentar ou comer de forma mais saudável? Porque a gente enxerga um bem maior. A minha saúde está acima, né, é um bem maior do que uma satisfação agora que vai durar 5 minutos. Então, é importante a gente primeiro entender que controlar as emoções e os desejos não é não sentir, mas é a capacidade de sentir e fazer uma outra escolha. Como é que eu faço uma outra escolha? Pedindo a presença e a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em nós para que a gente consiga fazer essa outra escolha. Só que tem uma coisa legal aqui. Quando a gente começa a acumular vitórias em uma determinada área, vou dar o exemplo, sei lá, de fazer atividade física. No começo é difícil, é sempre difícil, mas no começo é mais difícil. Todos os dias sua mente vai falar: tá frio, tô com sono, não quero ir, tô cansado, tô ocupado, não dormi bem, tem menino pequeno, vocês querem performance, só blogueira que dá conta, enfim. A nossa mente vai vir com toda aquele arsenal maravilhoso de desculpas que ela tem. É o momento, gente, da expressão máxima da nossa criatividade, tá? Quando a gente quer dar desculpa para não fazer alguma coisa. E aí a gente vem com esse arsenal. No começo, vai exigir que você recrute todos os seus esforços para você vencer aquilo ali e começar. Porque você está saindo, talvez, de uma inércia e começando o seu movimento. Então, no começo é mais difícil. Mas a partir do momento que você vai acumulando vitórias, você vai se acostumando a vencer aquela batalha.
Vencer a batalha da carne, do espírito, vai se tornando algo que você sabe que você consegue vencer. E aí, eu comecei dizendo que a gente não vai parar de sentir desejos e vontades da carne. Realmente, a gente não vai parar. Mas a partir do momento que você... eu faço exercício físico. Quem faz exercício físico vai entender exatamente o que eu tô querendo dizer. Eu já faço isso há 5 anos. Eu continuo sentindo preguiça? Continuo. Tem dia que eu continuo achando chato? Continuo. Mas hoje é muito mais fácil vencer. O tamanho do meu desejo de ficar deitada aqui, comendo, é menor do que era, talvez, há 5 anos atrás, quando eu comecei. E isso vale para tudo. Para todos os comportamentos que nós temos em relação a vício, em relação ao que é difícil nos controlar. À medida que o Espírito Santo cresce em nós e nós ganhamos vitórias, eu repito, não é que a gente deixa de sentir a tentação, o chamado para obedecer à carne, porque essa luta em nós é infinita. Enquanto a gente viver nesse plano aqui, essa luta vai existir. Mas a gente vai aprendendo a ganhar essa luta. E aí, a gente precisa fazer um exercício de entender em qual campo da sua vida hoje essa batata frita está, essa luta está, e que você está precisando de domínio próprio. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Cada pessoa, gente, tem um vício, né? Uma tentação para um lado. Ou para vários. Comida, compras, flerte fora do relacionamento, ou de fato adultério, vício em trabalho, vício em celular, vício em joguinho. A gente tá vendo tantas famílias destruídas por isso. Vício em fofoca, aquela pessoa que ela tá na rodinha, ela não consegue segurar a língua, ela tem que falar, tem que contribuir com a fofoca. É difícil, né? Essa questão em relação ao vício do celular e vício do trabalho é uma coisa que eu tenho pedido muita ajuda de Deus. Porque eu noto muitas vezes, e o descanso é um mandamento de Deus, que no momento que eu deveria estar descansando, eu estou viciada em trabalhar, em ficar olhando. E isso é uma insegurança. O diálogo que eu tenho comigo mesma é: confia em Deus. Se você confia em Deus, você não precisa ter esse medo. Confia nele. E todo vício, ele denota isso. Uma falta nossa de enraizamento em Deus, uma fraqueza. Toda vez que a gente perde para o vício, é como se a gente deixasse um carimbo em nós de fraqueza. E o que nós precisamos orar é justamente para que Deus nos ajude a acumular vitórias, para que os carimbos em nós sejam carimbos de vitórias. E a partir disso, a gente vá ficando mais fácil. Mas observa na sua vida quais são as áreas. Eu dei esse meu exemplo aqui, porque eu noto isso acontecendo comigo às vezes. Eu vou pegar meu celular e eu fiz um compromisso de não pegar o celular depois de 6 da tarde. E tem alguns dias que eu escapo nisso. E enquanto eu estou no caminho de pegar o celular, tem esse diálogo na minha cabeça, que você fez o compromisso, isso não é legal, não vai. E tem um diálogo, às vezes, muitas vezes eu ganho, às vezes eu perco. E é uma escolha, agir pelo espírito ou agir pela carne. Toda vez que eu perco, a minha carne ganhou. E a gente precisa observar na nossa vida o que a gente está fazendo, e durante o nosso comportamento tem uma voz ligada falando: isso não é legal, você sabe que isso não te faz bem. Todas nós temos algo que a gente fala com essa voz assim: cala a boca, deixa eu comprar aqui essa bolsa. Cala a boca, deixa eu comer meu chocolate. Cala a boca, deixa eu mexer aqui no Instagram até 1h da manhã. Cala a boca, deixa eu ver mais rios infinito. Eu não sei qual é a área que você está precisando que o Espírito Santo entre. Mas a gente precisa orar para que ele nos ajude. Todos nós temos área que a gente precisa desenvolver o domínio próprio. Eu tenho um casal de amigos que eles também estão nessa caminhada com Deus, e ela tem o vício de compra, sabe? É comprar qualquer coisa, assim, não é coisa cara, coisa barata, é comprar. E aí a gente estava juntos uns dias atrás e eles estavam contando que aí eles foram se mudar e tal, e eles estavam contando que fizeram um bazar das coisas dele. Eles tiraram coisas para doar
e fizeram um bazar de algumas coisas para vender, para eles acumularem uma graninha ali para ajudar na mudança deles. E aí, gente, o marido falou assim comigo, Ana, quanto que você acha que ela arrecadou no bazar dela? E eu sabia que tinha muita coisa, né? Eu falei, uns 20 mil reais. Aí ele riu. Ele falou 150 mil reais. Gente, uma pessoa vendendo coisas, itens de bazar. Era coisa de casa, roupa dela, bolsa e tal. Mas para arrecadar 150 mil reais com coisas baratinhas, pensa no tanto de coisa que tinha. E era coisa com etiqueta, coisa que nunca tinha usado. E aí ela disse que ela começou a ficar assustada com aquilo. E era algo que ela vinha pedindo a Deus para trabalhar nela, porque ela via que era um vício. Ela entrava na loja, ela não conseguia. Um sabonete, ela queria comprar, ela queria ter. E o que ela está mais trabalhando na caminhada dela com Deus é o ser e não o ter. E e aí eles fizeram um combinado, né? Ele colocou para ela um valor por mês para não, porque assim é muito difícil você cortar o vício assim de uma vez, né? O mal pela raiz. Então, mas para ir diminuindo e ela, enquanto ela vai trabalhando nela e ela tá sempre com a palavra de Deus, ela sempre pedindo por esse domínio próprio, ele colocou ali um valor X num cartão que ela vai ter que gastar por mês com essas coisas dela até ela se alimentar e não precisar mais. E aí ela começou a falar, que aí já tem um tempo, né? E aí ela começou a falar como que tá sendo legal, porque ela sabe que ela tem aquele valor, e tem hora que, por exemplo, a gente estava junto na viagem e tal, e ela nem quis gastar aquilo ali tudo, ela nem tinha com o que gastar aquilo ali tudo, porque você vai amadurecendo e vai desenvolvendo os frutos dentro de você, e você vê que aquilo não tem necessidade, aquilo não te preenche mais, porque você está preenchida por Deus. Então, claro, ela comprou algumas coisas lá que ela queria, nos impulsos dela e tal, mas foi muito diferente de outras épocas, que ela compraria assim, a Eu cidade sei inteira. que a gente ouvindo esse caso, a gente fica pensando assim, não, que problema bom, né? A pessoa tem É, o dinheiro e tal. Eu sei que a primeira impressão pode ser essa, gente. Mas pensa você sentir que você só tem valor quando você compra algo. Ou que você só tem alegria se você compra algo. E todas essas coisas que são vícios e que liberam essa dopamina rápida, elas dão esse pico em nós de dopamina, esse prazer, e em seguida o pico de dopamina é acompanhado por um vale. Então o nosso prazer vai lá em cima, comprei uma bolsa de não sei quanto, e em seguida eu tenho um vale, que é eu me senti vazia da mesma forma, gastei meu dinheiro. gastei, nem sei se eu queria. E aí você fica meio com a culpa, e aí para abafar aquilo ali, sabe o que você faz? Compra de novo. Ou eu tô me sentindo entediada, eu pego o celular, fico lá uma hora rolando o celular. Continuei entediada, não sei o que que eu faço. O que que eu faço? Abro o celular de novo. Comi uma caixa de chocolate, vi que eu continuei meio triste, não tô. O que que eu faço? Chuto o pau da barraca, pede um iFood. Então, a gente vai tentando tampar o machucado com outro machucado, um negócio muito distante de Deus. E isso revela falta de paz. Então, é uma prisão. É uma Tudo isso, prisão. tudo isso que nos. Por isso que chama domínio próprio. Quando eu não tenho domínio próprio, aquilo me domina. O meu celular, Uhum. muitos dias, me domina. E assim, É Ju, horrível. por mais que você falou que parece um problema bom porque tem dinheiro, aí, por exemplo, eles estão numa fase agora de não tanta grana quanto já tiveram. E ele estava falando isso, que quando tinha muito, gastava muito com coisas muito caras. Mas isso, gente, pode parecer legal, mas isso era um problema para o casal. Porque eles brigavam muito por causa disso. Então, isso gerava uma briga, né? Uma falta de paz geral. Agora, o que mais mudou nela foi quando ela percebeu como aquilo começou a reverberar na filha. Então, a filha começou a ficar, todo lugar que entrava, a filha falava: Mamãe, compra isso, mamãe, compra aquilo. Cara, era coisa nada a ver. Ela queria comprar, ela queria ter. E era assim, era tipo, gente, era coisa, um porta-retrato. Não era nada que uma criança, sabe? Então ela começou a ficar preocupada. Ela falou, gente, como que o meu comportamento, como que os nossos filhos percebem o nosso comportamento, como que esse meu comportamento tá, o que que tá gerando nela? Porque ela tá pedindo para comprar um monte de coisa, nada a ver, só pelo fato de ter. Então é muito legal isso, como que Deus usa as pessoas próximas da gente, os filhos, maridos, as pessoas, amigos, para nos deixarem mensagens de como o nosso comportamento está reverberando no mundo, né? Sim. Então foi muito bonito ver
esse crescimento do domínio próprio nela, né? Porque é isso, não vai ser de uma hora para outra, mas você consegue ver um crescimento. E até quando a filhinha pedia para comprar as coisas, como que ela falava, como que ela educava a filha, né? Filha, você não precisa disso. É, sabe assim, ela falava com um jeitinho, sabe? Não falava, não, eu não, ela não usou do descontentamento dela com a falta de domínio próprio nela para extravasar na filha. Ela falava com amor, com carinho, com o domínio próprio das emoções na hora de falar com a filha, sabe? Então é isso, gente. É Isso nasceu da humildade dela, primeiro, isso. porque se a gente Uhum. reconhece que a gente está perdendo numa área, que a gente precisa de ajuda, o Espírito Santo não vai entrar. Então, a gente precisa fazer esse exame. Qual é a área que eu estou perdendo? Qual é a área que, nessa batalha dentro de mim, eu sei que é errado, mas eu vou lá e faço? Qual é essa área? E a gente precisa também começar a evitar aqueles gatilhos que nos fazem afastar de Deus. Então, se eu sei que eu tenho vício em compra, para que que eu vou numa loja maravilhosa de um shopping, numa cidade que eu nunca conheci? Que eu sei que eu vou querer comprar tudo. Sabe? Para quê? A não ser que você queira se testar o seu domínio próprio, aí você vai. Mas se você não tá nessa fase, sabe, tira os gatilhos, gente, tira as pessoas, tira lugares, tira a rede social, tira o celular, Meu tira a celular comida. precisa carregar agora lá na cozinha. Porque eu entendi que eu deixar ele na minha cabeceira é um gatilho. Não É, adianta, eu vou olhar e estou em processo de tratamento, de reabilitação. E eu comecei a ver o quanto aquilo tirava meu sono, atrapalhava minha vida, não me dava satisfação. Todas essas coisas, gente, que são ligadas a vícios e a essas fraquezas, são coisas que não nos preenchem. A gente conta para nós mesmos que é aquilo que a gente precisa, a gente consome aquilo e continua vazio, não nos preenche. E elas têm uma característica em comum, todas essas coisas. Todas elas são escapes, são fugas da realidade. É a uhum. nossa dificuldade de aceitar a vida como ela é, com seus desafios, com as suas dores, com as suas renúncias, com tudo que a gente tem, porque a palavra nos garante que teremos aflições. E aí, diante das aflições, o que a gente faz? Ao invés de encará-las usando o poder do nosso pai, a gente foge para os rios, para o tigrinho, para a pornografia, para a comida, para as compras, para tudo que é mais fácil, para tudo que é mais gostoso, para tudo que libera dopamina. Mas isso, cada vez mais a gente vai precisando, é igual droga. E as drogas entram nisso, o álcool entra nisso, tudo isso é fuga. Inclusive a fofoca que a Ana falou, porque enquanto a gente está falando da outra e falando mal de alguém, eu não preciso olhar para as minhas próprias aflições. Então, tudo que entra aqui nesse contexto, que são as coisas que a gente precisa ter domínio próprio, todas essas coisas são coisas que nos levam para fugas. É a nossa Ô, gente, dificuldade de encarar a vida. e assim, é como eu falo, né? Pode parecer muito difícil a gente se livrar dessas coisas no início, a gente criar esse domínio próprio, mas Deus honra. É impressionante como Deus honra. Eu já contei numa live que eu era viciada em sapato quando a gente se casou, quando eu e Vini nos casamos 10 anos atrás. Eu era uma centopeia, a gente era tanto sapato, mas tanto sapato assim, ó, eu não sabia, eu não sei, eu amava assim, nossa. E aí eu fiz um propósito com Deus de que enquanto a gente estivesse juntando dinheiro para o nosso casamento, nosso apartamento, eu não ia comprar sapato. Eu fiquei mais de um ano sem comprar. E olha como que Deus me honrou. Anos depois, Deus colocou uma marca para eu ser embaixadora de calçados da marca. Eu ganhei mais de 100 calçados no ano. Mas eu já estava tão curada. Isso foi há 2 anos atrás. Eu estava tão curada que ganhar aquele tanto de sapato já não era algo que me alimentava, que me fazia feliz e tal, porque eu já tinha curado. Mas olha como que ele honra, olha como que ele vem e te mostra. Vou te dar um monte de sapato para você ver que não era isso que te fazia feliz, que você não precisava disso. E aí, quando a gente se mudou para essa casa, eu doei mais de 70 pares desses que eu tinha, né, ganhado da marca, tá? Porque eu falei, gente, não preciso disso, isso não me faz feliz. Viajei agora, gente, eu levei 2 calçados. Eu levei um tênis e uma rasteirinha. Isso é uma vitória na vida da centopeia, porque eu queria levar todos para viagem, porque eu não sabia que cada um tinha que combinar com o look. Levei 2. Maravilhoso. Então, Deus vai curando a gente, sabe? Porque Ele tá vendo que a gente está se esforçando. Ele não só nos honra, como Ele ajuda na cura. E é tão maravilhoso quando você se liberta disso, gente. Porque, assim, além de você não gastar seu dinheiro com coisa inútil,
você se sente livre, porque, como a Ju falou, é uma prisão, é horrível. É horrível você achar que coisas vão preencher seus vazios, sabe? Ô, Aninha, e antes da gente concluir, eu queria colocar uma coisa muito importante, uma coisa chave dentro desse assunto do fruto, que é tanto o fruto do espírito quanto a carne precisam ser alimentados. Aquilo que a gente alimentar vai crescer. Ambos precisam dessa nutrição para crescer. E como é que o mundo nos estimula? O mundo sabe que todos nós temos a propensão daquilo que é da carne. Então, o mundo que eu quero dizer assim, os estímulos, os grupos, o Instagram, a mídia, tudo vai buscar alimentar a nossa carne. Então, a gente repara que tudo que a gente vai ver de publicidade, de gatilho, vai nos contar a história de que a solução para o nosso desconforto, para a nossa falta de paz, é um produto, é um procedimento estético, é comprar algo, é um curso, enfim. O mundo vai nos dizer que a solução do desconforto é comer, é ter, é a casa que a gente não tem, o corpo que a gente não tem, o marido que a gente não tem, é algo que você não tem. O mundo vai alimentar a sua carne para que você fique com ânsia de correr atrás disso. E se a gente alimenta a carne, que eu quero dizer com isso? A gente se coloca em ambientes que o estímulo é o tempo todo a carne, a gente vai ceder. Então pensa assim, a gente no meio ali de Nova York, Times Square, todos aqueles letreiros, e McDonald's, e bolsa, e luz, e não sei o que, não sei o que. Você vai se colocar nesse ambiente? Eu não tô falando que não pode ir pra lá, não é nada disso, tá, gente? Só entendam o exemplo que eu tô dando. Você se colocou naquele ambiente, o que está sendo estimulado? Provavelmente você vai comer uma comida boa, vai comer um McDonald's, vai comprar uma bolsa, vai não sei. Por quê? Porque o ambiente está te estimulando aquilo. E se a gente quer que o fruto do espírito se desenvolva, a gente precisa começar a pensar como é que eu alimento o espírito. Então a gente precisa começar a escolher os ambientes que a gente frequenta. Se eu só frequento o ambiente do Instagram na minha vida, o ambiente do Instagram, hoje, vocês vão começar a olhar com esse olho. Olha ali qual o estímulo. Isso aqui está estimulando o quê? Minha carne e meu espírito. Minha carne e meu espírito. Qual o recado que isso aqui está me dando? Resolva todos os seus problemas com a cara nova, com um corpo novo. Emagrece 10 quilos e mudou a vida. Então a gente precisa aprender a se colocar em ambientes que vão nos ajudar a alimentar o espírito. Então começa a prestar atenção. Se você está frequentando ambientes que não estão só estimulando sua carne. Por isso, ninguém é obrigado, gente, a estar em igreja, em célula para encontrar Deus. Não. Mas os ambientes têm poder na nossa vida. Se você puder e tiver abertura para isso, busca frequentar um lugar onde as pessoas estão falando do Espírito. Aqui no nosso encontro, toda semana a gente está trazendo coisas que são do Espírito. Então, isso precisa ser uma busca ativa da nossa parte. Eu quero ter mais domínio próprio. Tá bom. Então, alimenta menos a sua carne e alimenta mais o seu espírito. Eu quero ter mais paciência. Para de alimentar a carne, alimenta o espírito. Isso vale para tudo. Então, a gente precisa ter esse discernimento. O mundo sempre vai tentar alimentar a sua carne, porque a sua carne é que dá lucro para o mundo, tá? E o seu espírito dá lucro lá para o reino de Deus. Então, a gente precisa buscar ambientes que querem nos levar para o reino. Né? Acho que finalizamos. E assim, ó, lembrar, gente, como que. Ah, tá, mas vocês falaram todos esses frutos do Espírito e tal, mas como desenvolver, como cultivar? Permanecendo em Deus, palavra de Deus, devocional, culto, missa, vir para o Amiga de Oração, se colocar em ambientes, como a Ju falou, tudo que te aproxime de Deus vai te ajudar a Abra sua permanecer em Bíblia. Deus. Abra sua Bíblia, gente. Só ficar fazendo devocional, só indo na célula não é estar em Deus. Deus deixou a palavra dele para a gente ler. E por mais que seja difícil ler a Bíblia, uma hora aquilo ali vai começar a saltar aos seus olhos, ao seu coração, e você vai começar a ter um entendimento
Porque é o Espírito Santo que vai te dar o entendimento. Não é você com a sua força do braço, nem ninguém. O Espírito Santo vai te dar entendimento. Então, permanecer em Cristo, aceitar a poda, aceitar ser corrigido com humildade, isso te aproxima mais para desenvolver o seu fruto. Que mais? Negar a carne. Então, como a Ju falou, né? O que você vai pensar sempre? O que está me aproximando do meu espírito? O que está me distanciando do meu espírito? Como que eu faço para negar a carne? Você vai começar a ter discernimento e fazer a escolha certa do que te aproxima e do que te afasta do espírito. Então, isso é negar a carne. Praticar intencionalmente tudo isso aqui que a gente falou nessa live e na outra, quando você começa a praticar intencionalmente, você vai cair chavinhas toda hora. Nossa, gente, eu melhorei nisso. Nossa, olha meu marido como que ele desenvolveu isso. Então, praticar intencionalmente para que você consiga perceber a mudança e depender do Espírito, depender de Deus. Pedir a presença do Espírito Santo o tempo todo, porque na hora que você vê a batata frita, pela sua carne vai ser muito difícil. Então você pede Espírito Santo, vem aqui agora e não me deixa comer essa batata frita. Lembrando que a batata frita, você vai pensar qual que é a sua batata frita. Cada um tem a sua batata frita que merece naquilo. Ai, ai. Ai, gente, Ah lá, ó. A Leiloca não. falou. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Lá em Gálatas 5,16, inclusive é Amém. em Gálatas que fala sobre o fruto do Espírito. Amém. Vamos Amiga, fazer. essa semana, no sábado, é o nosso grupo. Eu peço perdão por isso. Eu tive um dia que eu não estava legal de saúde, quando eu vi a hora já tinha passado. Então eu peço perdão por isso. E eu peço que vocês, a gente vai abrir amanhã. E aí eu quero muito escutar de vocês como que foi também a nossa live sobre o nosso lar da semana passada. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E amanhã a gente vai abrir o nosso grupo. Só que a gente teve um número tão maravilhoso que a gente teve, assim, um número recorde de vocês mandando a live para uma amiga. E isso foi, para mim, a maior prova de que está sendo um trabalho bom, está edificando a vida de todas nós. Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês se o que a gente tem feito aqui tem acrescentado na sua vida. Convida uma amiga para a gente poder expandir o nosso grupo de amigas de oração. Vamos fazer o seguinte, então, sempre, gente, eu e Ju já falamos várias vezes aqui, não é por nós, não é para nós, é para que o projeto cresça, para que a gente consiga alcançar mais pessoas para o reino de Deus, para que mais mulheres como vocês recebam a palavra de Deus dessa forma simples, descomplicada que a gente traz aqui. Então, encaminha a live, deixa comentários na live, que quando a pessoa chega para assistir a live, tem um comentário ali falando, nossa, a live foi muito legal, aprendi isso, a pessoa fala, olha, vou assistir essa live também, já que foi tão legal para alguém. E eu Então, não consigo ver os comentários de você durante a live. Não sei por quê. Então, toda vez que a gente deixa a live salva, vocês escrevem lá, foi legal, gostei. É muito bom para saber o que vocês gostaram, o que vocês aplicaram. Então, se vocês puderem, deixa lá, porque eu fico super curiosa para saber também. E aí, vamos fazer nossa oração final agora, e aí vocês vão colocar nos comentários qual é o fruto do Espírito de todos esses que a gente falou, que você mais precisa de oração, que você mais precisa desenvolver em você nesse momento que a gente vai orar por você agora, tá bom? Enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, vou só dar um recado. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp do Amiga de Oração, entra lá, a gente sempre deixa no link nos stories, mas se você não pegou, deixa o seu comentário. Quero entrar no grupo, que a gente deixa para você o link. É um grupo silencioso, a gente não fica com a falazada lá. Alguns dias pontuais na semana, a gente envia coisas que vão alimentar o espírito e alguns avisos, então não tem aquele grupo chato que a gente sabe que tá todo mundo saturado de grupo. E também as nossas lives estão no canal do YouTube. A gente tem um canal do YouTube que está crescendo de forma orgânica, que assim é Deus, porque a gente nem divulga ele. A Ju tem subido as lives para lá, então se você quer repetir, assistir alguma live lá no YouTube, é super legal de assistir, que você consegue adiantar, colocar para ir mais rápido. Então tá lá também o canal Amigas de Oração, divulgue para suas amigas. E E acho que é se isso, você né? está assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o link do grupo do WhatsApp. E para as nossas amigas que me pediram para colocar na descrição do vídeo o número da live, para elas assistirem em ordem, lá já tá tudo com o número da live, tá?
As últimas ainda não estão lá, mas essa semana eu vou colocar todas, até a atual, vão estar todas no Uhum. YouTube para vocês, tá? Tá. Ó, o que elas mais falaram que precisa é domínio próprio e mansidão, que mais apareceu. Então nós vamos orar por todos, mas vamos orar principalmente pelos que vocês pediram, tá? Então vai lá, Juju, com suas orações maravilhosas e Pode orar, amiga. poderosas. Olha você. Ah, eu já estou com saudade da sua oração. Ah, mas você ficou sumida. Eu já orei 2 semanas. Ah, então E tá eu bom. falei muito hoje, ora, pra nós. Então tá. Então vamos lá, meninas. Paizinho amado, obrigada, Pai, por mais um dia na sua presença, mais um dia com essas mulheres, mais um dia que o seu Espírito Santo está sobre mim, sobre a Ju, para que a gente possa levar a sua palavra para mais longe, para mais casas, mais corações. Pai, hoje eu te peço em especial pelas nossas amigas de oração, Pai, que o Senhor desenvolva em todas nós, em todas elas, os 9 frutos do seu Espírito, as 9 características desse fruto, Pai. Em especial, hoje, eu te peço, Pai, que ative em nós o nosso domínio próprio, a nossa mansidão, para que nós sejamos mulheres sábias, Pai, mulheres que edificam os nossos lares, os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa própria vida, para que a gente tenha domínio sobre as nossas emoções, Pai, que a gente saiba a hora de dizer não, que a gente saiba o que é sim, o que é não, que a gente consiga manter firme a nossa palavra, cumprir os nossos compromissos, Pai. Que o Senhor nos livre dos vícios emocionais, dos vícios da carne, que cada ação que seja da carne, que a gente consiga perceber e escolher a ação do Espírito e pensar o que Jesus faria no meu lugar. Que cada vez que a carne quiser sobrepor, Pai, a gente haja com a sabedoria do seu Espírito Santo. Que a palavrinha domínio próprio esteja na nossa mente, esteja no nosso coração, não como um peso, mas como um convite do Senhor, nos chamando a desenvolver esse fruto em nós, para que a gente consiga inspirar a nossa família. A gente sabe que um ambiente, Pai, fértil da nossa casa é que vai fazer esse fruto crescer, não só em nós, mas fazer com que a nossa árvore de frutos frutifique nos nossos filhos, nos nossos maridos. Então, que a gente seja exemplo, Pai. Que esses frutos cresçam tanto em nós, Pai. Que eles frutifiquem para a nossa família. Que eles cresçam tanto em nós que a gente seja exemplo, Pai. Não exemplo de vaidade, de arrogância, porque crescemos no espírito e o outro não. Mas esse exemplo de mansidão, de domínio próprio, que as pessoas olhem para nós e vejam a nossa transformação, se surpreendam com a nossa transformação e venham e perguntem o que você fez para se tornar uma mulher tão sábia, tão cheia de Deus, e a gente possa com humildade ensinar essas pessoas, falar qual é o caminho que a gente seguiu, Pai, e esse caminho é o Senhor. Então eu te peço, Pai, que transforme o nosso coração, tire a braveza e coloque a mansidão, tire a falta de domínio e coloque o domínio próprio, Pai. Tire a maldade e coloque a bondade. Tire a fofoca e coloque a benignidade, Pai. Que o Senhor tire qualquer impaciência do nosso coração e coloque a paciência, faça com que a paciência cresça, Pai. Que o amor prevaleça, que a alegria prevaleça, que a paz prevaleça. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus e que essa oração, Pai, chegue até a casa e o coração de todas essas amigas de oração que estão aqui hoje. Amém. Nossa, que maravilha esse tempo com vocês. Hoje nossa live foi mais longa, mas foi precioso cada minuto. Obrigada pela companhia de todas vocês. Tem sido uma honra caminhar, crescer e aprender ao lado de vocês. Obrigada. É verdade, até porque a gente está aqui na posição de ensinar, mas quem mais aprende somos nós, porque a gente tem que se abastecer para vir aqui falar, então a gente estuda, a gente procura, e a gente está sempre em Deus para poder vir aqui falar. Então, eu acho que as mais abençoadas somos nós, né, amiga? Com certeza, com certeza. E obrigada pela confiança de vocês também. Até a próxima. Ainda não sabemos qual é o tema da próxima live, porque a gente sempre deixa fluir aquilo que a gente está vivendo na semana para ser o tema, mas assim que a gente souber, a gente manda lá no grupo Mas para amanhã que já abriu o vocês grupo venham. também, então se vocês tiverem sugestões, vocês podem mandar lá, mandar nos comentários aqui, que a gente está ouvindo. Isso aqui é para todas nós juntas, tá?
Um beijo, obrigada, ótimo final de semana, boa sexta-feira e até semana que vem. E até amanhã no grupo também. E até amanhã no grupo. Fiquem com Deus. E com Deus, deixe os comentários na live pra gente, é importante pra Deus também, tá bom? Um beijo!